Oi, pessoal! Os gêneros textuais são as estruturas utilizadas na composição de textos orais ou escritos, sendo ligados à sua funcionalidade, ao seu uso. Todos os textos têm como objetivo o estabelecimento de algum tipo de comunicação e possuem algumas características que permitem a sua classificação em determinado gênero textual. Eu sou a professora Rafaele e na aula de hoje vamos falar sobre um dos gêneros textuais mais antigos do mundo, que mesmo com a tecnologia, continua sendo utilizado em diversos contextos. Quem nunca recebeu ou escreveu uma carta? Nesta aula, vamos conhecer a estrutura, as características e os principais tipos de carta. Vamos lá? A carta é um gênero textual que tem por objetivo principal estabelecer a comunicação entre duas pessoas. Ela pode ser utilizada entre familiares, amigos, de modo mais pessoal e informal, mas também pode ser empregada em contextos mais formais, como em jornais, instituições e comunidades mais amplas, por exemplo. Neste sentido, há diversos tipos de carta. O responsável por escrevê-la é chamado de remetente ou signatário, que é o locutor. Já aquele que a recebe é denominado destinatário ou interlocutor. O remetente ou destinatário podem ser tanto pessoas, familiares, amigos, namorados, quanto grupos sociais ou instituições, como governo, associações ou veículos de comunicação. Quanto ao seu aspecto conceitual, a carta pode ser caracterizada como um texto escrito em prosa que se dirige a alguma pessoa ou instituição por meio de uma narração, dissertação, descrição ou mistura desses elementos. Com relação à estrutura, a carta pode ser apresentada da seguinte forma. Temos o cabeçalho, com a identificação do local, o dia, o mês e o ano em que o documento foi enviado ou publicado. Temos logo em seguida o vocativo, que trata-se do chamamento do destinatário. Deve ser utilizado de acordo com a posição social do seu interlocutor. Logo em seguida, teremos o assunto. O que será abordado nesta carta? Em uma carta pessoal, pode constar uma narração dos últimos acontecimentos da vida do locutor. Já numa carta ao leitor, pode-se discutir uma matéria lançada recentemente em um veículo de comunicação. Ou ao escrever uma carta aberta, o remetente pode questionar algumas decisões governamentais prejudiciais a determinado setor da sociedade. Para finalizar, temos a despedida. É o fechamento da carta. Geralmente vem com tom atenciosamente, seguido da assinatura do locutor. Como eu havia dito, a carta pode apresentar alguns tipos com características específicas. Esta aula contemplará os seguintes tipos de carta: carta pessoal, carta aberta e carta de leitor. A carta pessoal é um gênero textual que já ocupou posição em função de prestígio social, pois antes da era tecnológica digital, ela era o único veículo de comunicação pessoal. Assim, a principal característica da carta pessoal é que tanto sua motivação quanto seu conteúdo são de origem individual e subjetiva, ou seja, há um vínculo pessoal nesse gênero. As mensagens compartilhadas pela carta pessoal variam entre conteúdos de cunho amoroso, amigável e familiar. Quanto às características da carta pessoal, temos aqui: prevalece a narração ou descrição dos fatos. Trata de temas e assuntos pessoais. Utiliza a linguagem formal e tem um caráter subjetivo. É escrita em primeira pessoa e dirige-se a um interlocutor específico. Pode ser um parente, um amigo ou um namorado. Temos aqui um exemplo de carta pessoal que eu vou ler para vocês. Imperatriz, 20 de junho de 2002. Oi, amiga. Como você está? Que saudade. Mal posso esperar pelas férias e você poder vir para cá.
Eu já organizei tudo aqui em casa e estamos todos te esperando. Você acha que consegue ficar até o festival? Contando os dias, amiga, te amo. Me conta tudo de como está sendo o final do semestre. Com muito amor, de sua BFF, Liane. A gente percebe aqui nessa carta que ela possui todos os elementos estruturais que eu já falei para vocês. Temos aqui no início o cabeçalho com o nome da cidade, a data, o mês, o ano em que a carta foi escrita. Temos o vocativo, o chamamento para o interlocutor. Logo em seguida, nós temos o assunto, seguido da despedida e da assinatura do remetente. Agora, vamos acompanhar a leitura de uma carta pessoal produzida por Annelise Martins, uma aluna do 7º ano da Escola Madalena de Canossa, aqui de Imperatriz. Oi, meu nome é Annelise Martins, eu sou aluna do 7º ano da Escola Municipal Madalena de Canossa e hoje eu vou ler uma carta pessoal que eu fiz com a orientação da professora Rafaela para vocês. Imperatriz, dia 14 de março de 2023. Vovó, oi vovó, como a senhora está? Estou bem, mas estou morrendo de saudade. Não vejo a hora de lhe encontrar, lhe dar um abraço, lhe contar as coisas que aconteceram. Saudades, vovó. No final do ano, se Deus quiser, eu irei ver a senhora, para matarmos a saudade. Aqui em casa está muito corrido, nossa rotina está bem agoniante. E eu quase não estou ficando em casa, mas estamos todos bem, vovó. Te amo muito, saudades, Annelise Martins. A carta de leitor é um texto jornalístico de caráter opinativo, argumentativo. Nele, o leitor exerce o direito de expor seu ponto de vista acerca de um determinado assunto discutido em um jornal ou revista. Apesar de ser denominada carta, ela se diferencia de uma carta comum por causa do seu conteúdo. Em uma carta direcionada a jornais e revistas, prevalece a argumentação, e o leitor pode concordar ou discordar do que foi exposto e defendido pelo meio midiático. Quanto às características da carta do leitor, temos os seguintes. É escrita em primeira pessoa, debate e discute temas presentes em matérias ou jornais. O leitor propõe discussões e apresenta opiniões sobre elas. A outra característica é que ela faz uso da linguagem formal e prevalece a objetividade. Sua linguagem não deve ser excessivamente rebuscada, porém não deve ser informal. É destinada a um jornalista responsável pela matéria lida pelo remetente, que decidiu emitir sua opinião acerca do tema. Temos aqui agora um exemplo de uma carta do leitor. Ela diz o seguinte: São Paulo, 12 de dezembro de 2022. Caros editores da revista Viagens e Lazer, antes de mais nada, gostaria de agradecer a matéria publicada no mês de outubro, intitulada Lugares Inóspitos do Planeta, pela riqueza de detalhes e beleza das fotos. Após ler a matéria, fiz uma lista dos locais que me interessam conhecer, uma vez que sou antropólogo e um grande viajante explorador de lugares. Quanto a isso, tenho uma sugestão para o próximo mês: a inclusão de uma matéria sobre Fernando de Noronha. Estive ali durante 2 anos e pude contemplar belezas naturais estonteantes. Parabéns pelo trabalho. Agradeço a atenção. João Ribeiro dos Santos. O outro tipo de carta que vamos trabalhar nessa aula é a carta aberta, que é um tipo de gênero textual de caráter argumentativo que norteia a exposição pública de opiniões de um coletivo de pessoas acerca de um determinado assunto. Diferentemente da carta pessoal, que trata de temas particulares aos interlocutores envolvidos, a carta aberta possui uma função mais ampla, que abarcam questões de interesse público comuns a diversas pessoas simultaneamente. A principal função da carta aberta é permitir que o emissor exponha informações, instruções, reivindicações e alertas como um veículo de comunicação. A carta aberta possui as seguintes características. É de interesse público,
e discute temas relevantes socialmente, faz uso da linguagem formal e nela prevalece a objetividade, pode ser escrita em terceira pessoa ou primeira do singular ou do plural, o que dependerá de quem seja o autor, autoridade, instituição, grupo social, e é de domínio público, geralmente é publicado em veículos de comunicação de ampla divulgação. Mas como escrever uma carta? Para escrever uma carta é necessário ter definido seu destinatário, seu interlocutor. Isso é importante para que se saiba o tipo de linguagem e, consequentemente, o tipo de carta a serem utilizados. Precisamos definir o assunto. Se for uma carta pessoal, o locutor deve decidir o que ele pretende abordar. Trata-se de contar os últimos acontecimentos de uma viagem ou é um texto direcionado aos familiares? Uma declaração de amor ao seu par romântico? Se for uma carta do leitor, é preciso saber o tema que será abordado com o veículo de comunicação. Já em uma carta aberta, é necessário definir os argumentos a serem defendidos a fim de persuadir o leitor a tomar providências ou atuar a favor do remetente. É preciso também escrever o texto dentro dos parâmetros estruturais estabelecidos na carta. É preciso que ela tenha a data, o vocativo, o assunto e a despedida. Quando se tratar de uma carta aberta, é importante ter conhecimento do público leitor, a fim de se adequar à linguagem e os argumentos à audiência. Agora, vamos aos nossos exercícios. Sobre a carta pessoal, é incorreto afirmar. Letra A. Faz uso da linguagem informal. Letra B. Linguagem de caráter subjetivo. Letra C. Escrita em primeira pessoa. Ou letra D. É de domínio público. Sabemos que a carta pessoal ela tem um caráter mais intimista. Portanto, a opção que está errada aqui é a letra D, é de domínio público, pois de domínio público são as cartas abertas. Leia a carta abaixo e responda ao que se pede em seguida. São Luís, 10 de maio de 2020. Querida amiga Lua, estou escrevendo esta carta para lhe dizer que estou com saudade de ver seu brilho no céu. Todas as noites fico esperando sua chegada. Mas as nuvens escondem-te, esperam revê-la brevemente. Com carinho, Mar. Qual o tipo da carta que você acabou de ler? Nós temos uma carta do leitor, uma carta pessoal, uma carta argumentativa ou uma carta aberta. Nós percebemos no teor desta carta que é algo mais pessoal, portanto, temos aqui uma carta pessoal. Chegou a hora do desafio Você na TV. Agora que conhecemos as características e os elementos que compõem uma carta, que tal você escrever uma e enviar para a gente? Você pode escolher o tipo, se é uma carta pessoal, uma carta aberta ou do leitor. Escolha o assunto que você queira tratar e depois de pronta, grava um vídeo lendo sua cartinha e envia para a gente. Você pode aparecer aqui na TV nas próximas aulas. Eu estou aguardando o vídeo de vocês, hein? Esta foi a nossa aula sobre o gênero textual carta. Espero que tenham gostado, tenham aprendido. Aguardo vocês na próxima. Tchau, tchau!